Deus, aleluia. Temos alguns recados aqui nessa noite. Amanhã, quinta-feira, nós teremos o culto dos homens, amém, homens? Glória a Deus. Podemos contar com sua presença? Às 20 horas, em nome de Jesus Cristo. Venha, irmão, participe, se esforce para estar aqui. O presbítero teve culto quarta-feira, culto amanhã, irmãos, glória a Deus por isso. Eu falo que outra hora eu ficava aí no mundão aí, ó, sabe? E graças a Deus nós estamos na casa de Deus, servindo o Senhor. Então tem uma palavra preparada para você amanhã, em nome de Jesus. Se esforce para estar conosco, amém? Segundo recado, foi abertas as inscrições para o curso de batismo, que vai começar, iniciar-se dia 8 de agosto, às 20 horas, na sexta-feira. Então você que ainda não batizou, você ainda que tem, sabe, o desejo, não, esse ano eu quero batizar, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Irmãos, procure a missionária, por gentileza, levanta a mão para nós, por gentileza. Missionário, procure a missionária no final do culto, dê o seu nome, sabe, e vão batizar, irmãos, em nome de Jesus. Quem crê e for batizado será? Glória a Deus, em nome de Jesus. Crianças até 10 anos, por gentileza. Exército Mirim. Glória a Deus. Estende suas mãos, igreja. Senhor, obrigado, Pai, pelas nossas crianças que estão na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, a cada dia derramar das Tuas bênçãos sobre elas, Pai. Que aprendam a Tua palavra, Senhor. Venha guardar de todo mal, todo laço do inimigo. Ó Deus, toda doença, enfermidade, em nome de Jesus. Que a bênção esteja sobre as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora pode ir, sem correr, em nome de Jesus. Sem correr, isso mesmo. Queria convidar o pastor Edmir, em nome de Jesus, que tem a incumbência de encerrar esses 7 elos desta campanha, e tem algo especial preparado para nós, amém, irmãos? Você que pode, fique sobre os seus pés. Vamos orar primeiro pelos pedidos de oração. Tem mais um. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos cada pedido de oração diante de Ti. Tu és o Deus do impossível, Senhor. A última palavra é do Senhor, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Então opera mesmo, Senhor, opera, Pai, para que as pessoas possam ver como o Senhor é poderoso, como o Senhor muda situações, como o Senhor é poderoso, Pai amado, ó Deus, Pai amado, para atingir, Pai, ó Deus, o impossível, Senhor, ó Deus, como o Senhor é poderoso, Pai amado, para fazer infinitamente mais o que pedimos e imaginamos. Então diante de Ti, Pai, nós colocamos cada pedido de oração, também especial, colocamos a vida do pastor Edmir diante do Senhor. Usa ele mais uma vez, Pai amado, que seja mesmo canal de bênção aqui nessa noite, Senhor, e que esta palavra, a palavra do Senhor, venha mesmo trazer mudança, trazer conversão, trazer, Pai amado, milagres, maravilhas, resgatar aquele, Pai amado, que está perdido, e por final, Pai amado, venha trazer salvação para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Você que pode, dê uma salva de palmas pela vida do pastor Edmir, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para quem não sabe, ontem foi aniversário do nosso pastorzão, amém? Então vamos orar mais uma vez por ele, amém? Misericórdia. 40 e quantos, pastor? Oh glória, aleluia, 40 e quantos? Depois de 20 não se fala mais idade. Eita glória. Estende suas mãos, igreja. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Edmir, que completou mais um ano de vida. Senhor, nós nos alegramos, Pai, porque Deus, isto é, Pai amado, as misericórdias do Senhor se renovando na vida dele. Então dê mesmo a cada dia mais vigor, fé, coragem,
para avançar, Pai amado, os propósitos do qual o Senhor tem preparado na vida dele e da sua família. Venha mesmo, Deus, abençoá-lo, Pai, que ele continue sendo, Pai amado, uma bênção para nós, Pai, nos ensinando, nos corrigindo, ó Deus, nos admoestando, ó Pai, nos amando, Pai, como eles têm nos amado, Pai, em nome de Jesus, Deus, que a cada dia o Senhor venha abençoá-lo. Muito obrigado, nós oramos, te agradecemos por mais um ano de vida do nosso pastor, em nome de Jesus, amém e amém. E amém. Aleluia. Amém, irmãos. Saúde-vos com a paz do Senhor Jesus. Foi me dada essa grande incumbência aí, né, de pregar aqui no encerramento, né, depois de termos visto tantas palavras abençoadas e abençoadoras. Eu não vou fugir do tema, né, vamos ficar dentro do tema. Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Então, segundo livro de Samuel, capítulo número 9. Vou ler apenas o versículo 1 com os irmãos, para a gente dar a introdução, e a gente vai para frente aí, amém? Amém, irmãos? Todo mundo feliz aí? Você chegou até o final, filhão, então, filhona, se alegra aí, amém? Chegamos até o final, irmãos, amém? Meu Deus, Sérgio. Eu vou começar com o Sérgio. Sérgio, eu estava dormindo, Deus me deu um sonho, e no sonho você estava, e no sonho você brincava com os teus filhos. Eu falei, meu Deus, o Sérgio brincando com os filhos dele, que mistério é esse? Não sei quanto tempo você tem brincado com o seu filho, mas eu entendi que você precisa brincar mais um pouquinho. Se não for isso, é para ir a Deus direção. Eu entendi isso, amém? O sonho foi esse, estou te falando ipsis literis. Você brincava com os meninos. Tinha mais pessoas, né, mas você era um que estava no sonho. Pensar que o Sérgio está tão assim, está igual eu, né? Até a gente é meio truculento às vezes. Então, brincar mais. Vamos para frente. 2 Samuel, capítulo 1. Ai, meu Deus. Amém, irmãos? Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Pode assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando chegamos ao final de uma campanha como essa, é poderoso demais, né? Porque Deus nos guardou, nos abençoou. Eu quero começar na introdução, trazendo aqui uma frase que eu fiz de cada pregador que esteve aqui para os irmãos como introdução. Pode ser? Eu até as coloquei ali, depois, se você tiver com carinho, com tempo, você vem ali, lê ali, para você fixar um pouquinho mais a campanha que foi, porque às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente dispersa mesmo. Eu peguei de cada pregador, consegui aí arrancar uma frasinha deles, né? O Oscar foi o presbítero que iniciou a campanha, ele iniciou nos dando um panorama de 2 Samuel, né? Quem foi Mefibosete? Mefibosete era aquele menino que, ao Davi assumir o trono, os descendentes de Saul tinham que morrer todos, e a ama de Mefibosete pega ele ao colo, sai correndo, ele cai, quebra os seus tornozelos, ficou coxo. Era um menino coxo, vamos dizer assim, com 5 anos de idade. O presbítero Toscano iniciou com isso, e a frase que marcou ao meu coração, é óbvio, talvez não marcou o seu, mas que você pode levar como exemplo, foi: aliança só se faz com quem ama. Depois você tira uma foto ali, as frases estão todas ali. Primeiro foi Oscar. Segundo, veio o pastor Divino, nos mostrou que a importância de sermos resilientes, perseverantes. Usou aquela mulher, chamam de Cananeia, né, como exemplo, que tinha uma filha endemoniada, e ela foi aos pés de Jesus, e Jesus curou a filha dela. E a frase que o pastor Divino falou, que nos marcou, foi: 2 investimentos primordiais. Número 1, o reino de Deus. Número 2, a família. Número 1, o reino de Deus. Número 2, a família. Saiu o pastor Divino, veio o pastor Ricardo Padilha, e ele usou uma configuração, né, uma conjectura, que a frase dele é essa: a carruagem real está chegando para te buscar de Lodebar. Nem todos entenderam, eu vou repetir. A carruagem real está chegando para te buscar de Lodebar.
Pastor, o que é Lodebar? O Oscar também disse, Lodebar, uma das traduções para Lodebar, é local de esquecimento, é aquele local que ninguém dá nada, é o fim de mundo, é onde Judas perdeu a bota e ninguém achou mais, é aquele lugar, Lodebar é isso, local de esquecimento. Quarto elo veio o pastor Milton, falou do 50º dia, e a frase que ele nos deixou marcado foi, a fonte do sucesso. O que você acha que é? A palavra de Deus. Se você quer ter sucesso na sua vida, eu quero te convidar a meditar mais na palavra de Deus, se esmerar mais com a palavra de Deus. A fonte do sucesso, disse o pastor Milton, é a palavra de Deus. Quinto elo, veio a missionária Cristiane, que deu ênfase às coisas herdadas, dores futuras, até falou a respeito do estudo e muitas coisitas mais, e a frase que ela falou que nos marcou foi, a dor do passado não anula a aliança. A dor do passado não anula a aliança. E por fim, veio o sexto elo, o presbítero Leandro, que falou, uma das traduções para Mefibosete é, aquele que destrói a vergonha. Olha, o nome quer dizer isso, Mefibosete. Uma das traduções para Mefibosete é, aquele que destrói a vergonha. E a frase que eu tirei foi, a situação que vivemos hoje não determina o nosso futuro. Então, quero dizer uma coisa nessa noite, tem coisa boa vindo aí, aleluia, tem coisa boa chegando aí, irmãos, eu não sei como é que você está vivendo, mas tem coisa boa vindo aí, amém? Tem coisa boa vindo aí, aleluia, glória a Deus. Ainda a título de introdução, eu preciso te dizer que existiu, e existe, né, existiu no sentido que ele já morreu, mas que existe na Bíblia, 2 Mefibosetes, existe um, que era filho de Saul. Saul teve um filho com uma mulher chamada Rispa, e ele morre enforcado. Deu uma problemática lá, que Davi não fez tudo direitinho lá, né? Teve que matar os filhos, e um desses meninos, chamado Mefibosete, morre enforcado. E existe o Mefibosete, que nós vamos falar agora, que era neto de Saul. Então, existia o filho de Saul e o neto de Saul. Para você não confundir, depois você está lendo lá a história, você lê Mefibosete, esse que o pastor falou, não é esse morreu enforcado, é o outro. Então tem 2, fala comigo, existiram 2 Mefibosetes. Alguém fala Mefibosete, outros falam Mefibosete. Eu não quero entrar na questão do português com vocês, né, porque é outro assunto. Por quê? O português vai dizer que o S, quando ele está entre duas vogais, ele assume, né, o papelzinho de Z. Então, se você quiser falar Mefibosete, não tem problema. Mas o português é meio chatinho, né, com esse negócio. Eu não quero cantar. Então, Mefibosete, entendeu? Tem 7 no final, lá você fala 7 e está de boa. Mas, se for olhar o português bem, assim, ipsis literis, tinha que falar Mefibosete. Beleza? Isso é outro assunto. Vamos para frente. Quem está feliz com Jesus aí? Eu quero dizer, você chegou ao final da campanha, irmão. Então, alegra aí. Alegra o seu coração aí, amém? Alegra aí, alegra aí. E ainda em título de introdução, quero dar um testemunho maravilhoso. A irmã está aí, Oscar? A irmã Gorete está aí? Está ali no cantinho lá, irmã. Perdoa, porque só estava lá, bem distante. A visão do pastor já não está tão assim afiada, né, irmão? Está lá no cantinho, irmão. Fica de pé, por gentileza, irmã. Depois dos 20, né, irmã? Depois de 20 é difícil mesmo, ainda sem óculos ainda. Ali está a nossa irmã Gorete, que pede para que nós testemunhemos um fato milagroso que aconteceu na vida dela no ínterim ou no período da campanha. Aleluia! Glória a Deus! Olha aí, começa assim. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria e imensa gratidão que compartilho um testemunho maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na vida da minha irmã e de nossa família. Recentemente, ela descobriu um nódulo mamário, o que gerou grande preocupação. Minha irmã procurou uma médica, que solicitou mamografia e ultrassom. A mamografia revelou uma alteração que parecia preocupante, levando à solicitação de uma biópsia. Este período foi marcado por imensa apreensão e temor de um diagnóstico desfavorável. Desde o início, permanecemos em oração. Eu tenho participado da campanha da família às quartas-feiras em nossa igreja.
e clamei fervorosamente ao Senhor por um milagre na vida da minha irmã, suplicando para que o resultado da biópsia não fosse maligno ou negativo. Fiz um voto com o Senhor de que, se o resultado fosse benigno, eu compartilharia esse testemunho aqui na igreja antes mesmo do término da campanha. Olha, para que o nome dele fosse glorificado uma vez mais. Aleluia! Hoje, com o coração transbordando de gratidão, estou aqui para testemunhar o grande milagre que se manifestou na vida da minha irmã. O resultado da biópsia confirmou que não há nenhuma malignidade na amostra apresentada. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Amém? Senhor, tenha misericórdia da minha casa, da minha família. Chega de introdução. E que introduções maravilhosas, né? Eu poderia ficar só nas introduções hoje. Mas eu tenho que falar alguma coisinha com os irmãos. Porque o versículo 1 do 2 Samuel começa dizendo: resta, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Uma pergunta contundente, uma pergunta direcionada. Note, não fez uma pergunta alheia. Não, alguém da casa ou da família de... Isso você tem que prestar atenção, porque nós estamos falando de família. E se a pergunta fosse aleatória, resta alguém? Poderia ter tantas pessoas, mas não, especificidade. Resta alguém da casa de Saul, da família de Saul. Resta alguém? Chegou um dos servos de Saul e disse: sim, tem um homem lá nos cantões, lá em Lodebar, chamado Mefibosete. Que coisa, irmãos. Que coisa interessante é saber que, ainda que nós estejamos longe, os olhos de Deus continuam. O homem está no cantão, está desprezado, está desdeixado, mas Deus continuava com os olhos, talvez você entrou aqui hoje, pensando assim: eu estou esquecido, eu estou deixado. Eu quero te dizer uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre você também nessa noite. E Deus, no inteirinho dessa mensagem, Deus me deu alguns pontos para nós trabalharmos aqui. O primeiro deles é que o valor de uma aliança é muito importante. Você precisa valorizar a sua aliança. Você precisa, você marido, você esposa, você que tem uma aliança com alguém, você precisa valorizar a aliança, porque Deus valoriza a aliança. Sabia disso? Deus tem uma premissa de fazer a aliança e não desfazê-la. Quem quebra a aliança são homens, limitados, falhos. Deus não quebra a aliança. Pastor, me prova, eu te provo. Livro do Gênesis, capítulo número 9. Deus faz uma aliança com quem? Noé. A aliança era, em resumido tempo, para que nós ganhemos tempo aqui, que não mais terminaria com essa terra em água. E, segundo estudiosos, existem duas coisas, né, capazes de destruir toda a terra. Uma delas é a água, a outra é? Subentende-se, né, aí não está escrito isso, que o acontecimento final para destruir vai ter que ser fogo. Isso aí é estudioso, mas não vou entrar nessa premissa. Eu estou falando da aliança. Eu quero que você preste atenção. Sempre quando vem uma chuvinha, ou tem uma chuvona, e aparece e como é maravilhoso o arco-íris. Esse arco-íris é testificando, confirmando, ratificando uma aliança que Deus fizera com Noé. Olha como Deus é maravilhoso, não quebra a aliança. Por isso nós temos que nos firmar nisso, atentar para isso, ler isso de vez em quando, porque às vezes nas muitas coisas, né, a gente se perde e deixa de valorizar a aliança. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é que família é projeto de Deus. Gênesis 2,18. Está lá Adão
solitário, abafado. E Deus disse para ele: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que lhe seja idônea. Só o Oscar deu glória a Deus. Eu vou falar de novo. Lá em Gênesis 2:18, o homem está sozinho, abafado, triste. Vou até acrescentar aqui. E Deus olha e fala assim: puxa vida, viu macaco com a macaca, viu urso com a ursa. E você vai conjecturando aí. Chegou no homem e falou: ô rapaz, tá lá o Oscar lá, que a camisinha verde dele lá, abafado lá. Aí Deus, só tudo de ver também, Oscar. Aí Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ajudadora, que lhe seja idônea. Olha, irmão. Projeto de Deus, a família é projeto de Deus, por isso que Satanás tenta e atenta contra a família. Ele destruindo a família, ele destrói a sua antecedência e a sua descendência. E para não ficar de graça, destrói você também. É um trem terrível. Então nós temos que atentar para isso. É o projeto de Deus, e todos os projetos de Deus, o diabo vai atentar contra ele mesmo, porque ele é inimigo de Deus, e se é inimigo de Deus, é seu inimigo também. Então, abre os olhos, lute pela sua família, ore pela sua família, jejue pela sua família, como dizemos na linguagem nossa, né, de crente, pague preço pela sua família, meus irmãos. A gente não vê isso mais. Não vemos isso mais. Famílias, homens, sacerdotes de lá, subindo aos montes, indo aos vales, fazendo votos com Deus, em prol da família, não vê isso mais. Qualquer coisinha hoje, está de boa. Tem outras tantas aí fora, cuidado com isso. Deus te chamou para se aliançar e ser fiel na sua aliança. Não estou dizendo que casamento é fácil. Não estou dizendo que a aliança é fácil. Não, não. Muito pelo contrário. A questão é que é difícil mesmo. Porque foi estabelecido no céu para se cumprir. Olha, estabelecido no céu para se cumprir. E essa terra, você sabe disso. Ela diz, o texto bíblico, que o mundo jaz nu. Então, meu irmão, se prepara para lutar. Mas pague preço, porque família é projeto de Deus. De Deus. Havia um dito de Davi, irmãos, que coxo, que cego, não deveria entrar na presença, no palácio. Mas era um dito, não era uma lei. E muitos trazem isso como lei, não era só um dito. E Davi entendeu que falou besteira, talvez. Ele falou: então agora eu vou acertar essa bobeira que eu falei. Ele falou isso lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, 2 Samuel 5, 8. Vamos ler para você marcar na sua Bíblia, quem está marcando aí. 2 Samuel 5, 8. Posso ler? Posso não vou esperar, estou vendo as páginas virando aí. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, o que diz? Ó? Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que estiver disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Só que era um dito, ele estava aqui falando uma figura. E às vezes nós pegamos isso, porque era a palavra de rei, a pessoa pegou isso como uma verdade verdadeira, como diz o pessoal, mas não era apenas um dito. Ele estava prefigurando alguma coisa. Os cegos, você imagina, lutar só com cego e coxa é fácil demais, né? Não precisa nem de lutar, né, mano? Você imagina, só cego e coxa, é só passar o cerol, ué. Tá certo? Mas não é isso que ele propriamente queria dizer. E um dos motivos dele buscar Mefibosete, talvez, meus irmãos, é que eu estou conjecturando, talvez seja isso. Ele falou uma besteira e agora eu vou retribuir àquele que, porventura, estava preso na besteira. Quero te convidar hoje, talvez você já falou muitas besteiras, você precisa rever as besteiras que você já falou. Por isso que a Bíblia diz:
lembra-te onde caíste e arrepende-te. Precisamos refazer, às vezes, algumas coisas na nossa vida, porque saímos falando à torta e à direita, saímos declinando palavras que não deveríamos, mas hoje Deus está te ensinando, é o último elo, eu não quero ficar bravo com você não, fala comigo se eu vou refazer os erros que cometi, amém, irmãos? Refaça, você está vivo, então Deus está te dando oportunidade de refazer, de voltar lá, sabe, e talvez um parente seu, talvez um ente querido seu, que você fica naquela birrinha, né, eu não vou, se ele não vier até mim, eu não vou ter ele de jeito nenhum, foi ele que fez, vai lá, meu irmão, quebra isso, a autoridade que é no nome de Jesus, vai lá, veste a capa de santidade, pelo menos um momento, e vai lá, eu vou quebrar esse negócio agora, vou lá e agora, vou resolver esse problema agora. Primeiro ponto, família é projeto de Deus. Queira quem queira, aceite quem quiser aceitar. Família é projeto de Deus. Vamos falar isso no 3? 1, 2, 3. Número 2. Quem edifica a família é? Salmo 127, versículo 1. Olha o que diz. Pode abrir sobre isso se você quiser, senão os meninos estão colocando ali, olha lá. Quem edifica é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você precisa entender, quem tem edificado a sua família é Deus. É Deus. Davi como alguém de poder, um rei, pois na monarquia o rei dizia, estava dito, podia revogar, podia mandar trazer Mefibosete, podia fazer tantas coisas. Contudo, apesar da Bíblia não citar a esposa, ela cita Mica, que era filho. Não citou esposa, mas citou filho. E se tinha filho, tinha. Não vai cair o filho do céu, né, irmão? Tem uma mulher na história aí, né? Tem um ajudador aí, tem um adjutor aí, tem uma idônea aí nesse negócio aí, tá certo? Então, Deus estaria edificando Mefibosete e a sua família. Hoje você vai sair daqui edificado. Não somente você, também a sua família. Você tem que ver, irmão, nós temos que ver na perspectiva da fé. O problema nosso é que nós andamos com a nossa fé num retrógrado, uma fé talvez passada, esquecemos que Deus continua operando, continua agindo, continua fazendo, esquecemos que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, esquecemos que Deus é poderoso, esquecemos que Deus está agindo. Será que um Deus que usou Davi para chamar um homem aleijado dos pés, chamado Mefibosete, de uma terra chamada Lodebar, uma terra de esquecimento, não pode lembrar de mim e de você? Não pode lembrar da Igreja Batista Anel de Selá como um todo, como pessoas? Será que um Deus poderoso, portentoso, maravilhoso, não pode lembrar de nós? E eu estou crendo que Ele já lembrou de você. Ele já lembrou de você, porque Ele te trouxe aqui nesse período para te mostrar que Ele é Deus que pode fazer o que o homem não pode fazer. É um Deus que tem prazer, irmão, em nos abençoar, meu irmão. O problema somos nós. Somos nós que esquecemos que servimos um Deus poderoso. Qualquer coisinha a gente está murmurando. Qualquer coisinha a gente está reclamando. Fala comigo. Quem edifica a família é Deus. E palavra de rei não volta atrás. Amém? Do rei ser humano, pode até ser que possa voltar atrás. Mas a palavra, a palavra do rei dos reis e Senhor dos senhores, não volta atrás. A do rei também não voltava, não. Eu vou te provar isso. Lá Daniel, abre para mim, Daniel capítulo 6 aí. Daniel capítulo 6. Esse texto é maravilhoso.
Vou ler uns versículos, irmãos, aqui. O tempo está bacana demais. Vamos ler a partir do 14 para dar tempo, porque é muito texto para ler aqui. O glória. Você vai ver aqui um rei que tensionou, quis mudar de palavra, mudar o que ele havia dito, mas por ser rei, ele não pôde fazê-lo. Mas, daqui a pouco eu falo o resto. Vamos lá. Meu Deus, Daniel 6,14 diz assim, ó, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E, ao pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Olha aí, não pode mudar não. Aí, continuando. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha aí. Quando você fala com a pessoa assim, ó, está na mão de Deus, está na mão de Jesus, está na melhor mão, meu irmão. Olha aí. Continuando. O rei falou, o teu Deus te livre, Daniel. Aí, ó, 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Olha o que o rei está fazendo, irmão. Depois que ele decretou, ele falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? Vou matar meu amigo Daniel. O que eu fiz? Olha o que o rei fez. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, imagina a voz triste aí, não vou nem fazer isso aqui, eu já estou chorando, já sei fazer, eu vou chorar mais ainda. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí Daniel levanta dentro e fala, então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Agora, olha o resto, olha aqui. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, presta atenção, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado, oh meu Deus, ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quem lançou Daniel? Não foram as mulheres, tampouco os filhos, mas quem morreu? Estão entendendo, irmãos? O perigo que é. O negócio é estreito, irmãos. Mas vamos continuar aqui nessa história, porque tem mais coisa boa aqui para me terminar. Vou ler até o 28 só. Aí o rei viu tudo que aconteceu, ele disse assim, ó, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada.
faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Oh, glória! Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, ou Dario, como você queira, e no reinado de Ciro, o persa. Que Deus é esse, irmãos? É o Deus que nós servimos. É o Deus da família. É o Deus que edifica. Por isso temos que tomar cuidado com a nossa família. Cuidado com o que temos feito com a nossa família, para não incorrermos e sermos mortos. Talvez não somente fisicamente, mas também espiritualmente, que é o mais importante, você pode dizer assim. Estão vendo aqui, eu estou mostrando para vocês que bíblico, morreu, vou ler o versículo 24. Eles, seus filhos e suas mulheres. Fala comigo, o que essas mulheres fizeram? O que esses filhos fizeram? O perigo de negligenciarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Cuide da sua família, homem. Cuide da sua família, mulher. Cuide, mas cuide mesmo. Ore, jejue. O rei Daniel nem era parente do rei. Nem era, muito pelo contrário. Daniel era preso naquela terra difícil lá. Mas o rei entendeu que precisava, Adriano, interceder por Daniel. A Bíblia diz que ele jejuou a noite toda. E o sono foi embora. Então o que esse homem ficou fazendo? Subentende-se como? O que ele ficou fazendo? No mínimo, irmão, intercedendo pelo Daniel, no mínimo, de jejum, no azeite, vamos dizer, na bênção. Não tem sono, não tem que orar, ué. Deus fez isso com esse homem. E era um cara poderoso, era rei, mas ele condoeu com o erro que ele havia cometido, não podia voltar atrás. Dizia, que coisa terrível. Nossa, eu vou matar meu amigo. Fica imaginando a situação desse rei. E a noite dele, como é que foi essa noite dele? Você imagina? Deve ter chegado, quando ele chegou para falar com o Daniel, estava quase sem voz, de tanto orar, tanto pedir a Deus. Esse Deus Daniel podia livrar esse camarada, cara era meu amigo, cara era gente boa. Por isso, meu irmão, onde você estiver, se a bênção do Senhor for sobre a sua vida, se prepare. Você vai prosperar. Daniel não prosperou em terra de Jerusalém, não. Olha aqui onde ele prosperou. Olha aí. Olha o versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o persa. Em terra estrangeira, o homem prosperou, Daniel. Adriano, terra estrangeira, terra de inimigos, terra em que foi levado cativo. 2 reinados e um homem prosperando. Depois, no outro texto, fala que ele ainda levou os amigos dele ainda. Sadraque, Mesaque, Abednego, que é Misael, Ananias e Azaria ainda. Para ser bênção também. A bênção transbordando. Então, eu quero te dar um aviso, mais uma vez. Cuide da sua família. Amém? Essa campanha nos mostrou lealdade aos membros da família. Nos mostrou que devemos ter misericórdia e compaixão para os membros da família, nos mostrou que devemos ter cuidado com os mais necessitados, e às vezes estamos pior. Eu vou te dar um texto, 1 Timóteo 5,8, põe para mim, meu filho, 1 Timóteo 5,8, olha o que diz esse texto, irmãos, é de doer o coração. A gente gosta muito de falar do ímpio, aquela coisa toda, ora, vou ler baixinho, para quem está passando a não ouvir, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Alguma tradução vai dizer infiéis, é por aí. Você imagina bem, irmãos? Eu sou crente, estou na igreja e tal, mas não cuido dos seus. É a Bíblia que está dizendo. É Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando Timóteo. Timóteo, meu filho, olha aí, olha. Se alguém não tem cuidado dos seus, Timóteo, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E nós, infelizmente,
Segura aí, Marão. Segura, Marão, segura. Se vê uma pessoa diferente, a gente serve bem e não é errado, viu, irmãos? Se eu for na sua casa, você me servir mal, não tem nem lógica, né? Beber água. Né? Se a pessoa é diferente, você abre a portinha para a pessoa. Não é assim, irmão? É educação, isso é praxe. Você abre a porta. Não é isso? A pessoa está com frio, você... Não, tira meu terno aqui, usa meu terno e tal. Mas quando é para cuidar dos nossos, é aqui a topeira, aqui é burro solto, só, pum, faz isso para mim bem, pum, faz isso para mim bem, pum, é um cavalo sem... Irmão, temos que aprender com a Bíblia está nos ensinando, Se você não cuida, se você é pior que dos descrentes, meu filho, você está errando, pecando. Desliga a televisão, desliga você mesmo, não tem mão não? Não, vou desligar com o pé. É assim ou não é, irmão? Infelizmente nós agimos assim. Por quê? Porque o convívio, o costume com a pessoa acaba tirando esse bom jeito, né, os bons modos. Acaba a gente ficando acostumado e quer tratar a pessoa de qualquer jeito. Cadê o... Renato, o que você está fazendo na tarde, Renato? Por que você não está junto de mim aqui, Renato? Levanta e vem para frente aqui agora, vem logo. Antes que eu sento no seu mão no pé do seu orelha também. Eu estou nervoso já. Vem cá. Vem cá. Fica ali, ó, pertinho aqui. E aí? O palco da Chico está em Francisco. Não tem esse negócio, não. Vem cá, fica aí pertinho. Vai me dar um cajado só. Olha, seu irmão, que família bonita que o Renato tem, irmão. Vamos aplaudir a Deus pela vida da família. Vamos, aí. Eu amo esse povo, irmão. Olha aí. Família, é isso aí, ó. Aí. Rolou até um beijinho aí. Aí. É isso, irmão. Deus nos quer tratando os nossos bem. E às vezes não tratamos, irmãos. Às vezes porque o convívio traz isso. Mas hoje você está aqui para aprender. Se você tem sido mal educado, não vou usar esse cavalo, não vou usar esse termo, né? Tem sido mal educado com a sua esposa, varão, ou sua esposa, tem sido mal educado com o marido, muda isso hoje. Sai daqui, sabe? Vai lá, faz um café para aquele homem lá. Um cafezinho, ele gosta de café? Faz um cafezinho para ele, quentinho. Né? Vai lá, leva um café para ir na cama lá, irmão, o homem está dormindo lá, leva um cafezinho para ir na cama, faz um negócio diferente. Vai trabalhar a semana toda, suadão, cansadão, arrebentado. Chega de manhã, tem ele que tem que fazer o café ainda. Vai lá, mulher, faz um favor, me ajuda aí, quebra esse negócio. Levanta uma meia hora mais cedo lá, vai lá, faz um café. Não precisa ser todo dia, porque senão ele fica viciado, né? De vez em quando, bom, irmão, é família, irmão, família é isso. Você acha que toda família é perfeita? Se existe família perfeita, não existe, irmão. Toda família tem problema, toda família tem dificuldade. Tá certo? O problema nosso é que nós queremos perfeição onde não existe perfeição. Simples assim. E aí, o tempo vai passando, vai piorando. Né? Antigamente andava de mãos dadas, não é isso? Hoje em dia o cara está 2 quilômetros na frente, a mulher está vindo lá com 3 meninos, né? Um aqui assim, minha mãe que fazia assim, né? Colocava a gente assim. Hoje não tem isso mais. Colocava a gente nas cadeiras dela, trouxa de roupa na cabeça e os baldinhos na mão, né? E o marido está lá na frente, lá, quer nem saber o que está acontecendo. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui. Deus, eu tenho certeza, irmãos, eu preparei essa... Você viu, desde que dia que eu estou preparando essa mensagem, vou te falar aqui, desde o dia 26/6 que eu estou preparando essa mensagem. Desde o dia 26/6 que eu estou preparando isso. Para vocês terem ideia. É a oportunidade de nós mudarmos. Sabe? Por isso que muitos lares estão sendo destruídos. Porque a pessoa está na igreja, ouve a palavra de Deus, lê a Bíblia, mas não pratica. E a Bíblia diz que se nós formos só ouvintes, não vale nada. Nada entre aspas. Né? Não tem o mesmo poder de quem é praticante. A Bíblia nos manda praticar.
Tomara Deus amanhã seja tudo diferente lá naquele lá. Não é, irmão? Essa ganância de querer ganhar dinheiro aí, essa trem do inferno que chegou aí, nessa lei de gesso, levar vantagem em tudo, até que a mulher, o cara quer levar vantagem. Esqueceu que Deus falou que era para uma só carne, meu filho, seu dinheiro é dela. O dela é seu. Tem jeito não, meu irmão, então não casa. Se não quer fazer isso, então não casa. Casou, ué. Tem jeito não. Aí o cara quer levar vantagem até que a mulher faça um negocinho. Ó, filha, quanto que eu estou ganhando aí? Se não estiver ganhando nada, eu não vou fazer negócio. Ah, meu Deus do céu, ué. Essa lei é um demônio que inspirou esse gesto aí para fazer essa lei, só pode. Ela é datada de 1976, para você ter ideia. O cara quer levar vantagem em tudo, até dentro de casa. Não. Uma maçã para você, 2 para mim. Uma para você, 2 para mim. Um iogurte para você, 2 para mim. Aí coloca na geladeira lá, meu, seu. Pai, que isso, irmão? Sangue de Jesus tem poder, ué? Fala comigo, quem edifica o lar, ou a família, é Deus. Amém? E ele está falando com você hoje aí. Tá, Esther 4,14. Põe para mim, meu filho. Vou te dar um texto aqui, mais um texto aqui, para a gente voltar para o Mefibosete. Esther 4,14, olha o que diz, olha. Está uma situação lá no reinado, certo? E Esther é a rainha do negócio. Só as mulheres, dão glória a Deus para mim. Esther era a rainha, irmãos. Rainha, poder. Aí o tio dela chega, né? O primo, que uns falam de tio, fala primo, Mordecai. Porque se de todo, Esther, você se calar, olha lá, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Essa pergunta que rebenta comigo. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? A pergunta arrebenta, irmãos. Quem sabe você está hoje aqui na Igreja Batista Nova Jerusalém justamente para que você seja usado ou usada como um canal de Deus na sua família. Quem sabe Deus plantou essa igreja neste local aqui para que almas viessem a serem salvas. Quem sabe o testemunho seu vai reverberar por gerações. Alguém vai dizer, naquela igreja tinha um homem, tinha uma irmã chamada Gorete, ela testemunhou naquele dia, no último elo da campanha, que a irmã dela foi curada de um câncer. O câncer não era maligno, não era benigno. Quem sabe? Tinha um pastor doido lá chamado Edmir, que estava lá pregando e pulando, ele era muito doido, mas ele era homem de Deus. Quem sabe não foi para isso, meu irmão, que Deus nos instituiu neste local. Eu já disse aos irmãos, jamais imaginei ser pastor, jamais queria um negócio de crente, eu não gostava de crente. Tá certo? E Deus aprove ele estender as mãos para mim, me resgatar. E para você também. Então quem sabe, não é para hoje que Deus te levantou, não é para hoje que Deus te tirou do lamaçal de pecado, não é para hoje que Deus está te trazendo essa palavra simples, mas confrontadora, para você mudar. E você mudando, outros mudarão. Você fazendo, outros fazerão. Você edificando, outros edificarão. Em Deus, algo poderoso. Em Deus, em Deus. Quantos Mefibosetes estão por aí? Quantos estão esquecidos? Quantos estão, como diz o pessoal, aí no mar do esquecimento? Quantos estão nos cantões? Quantos estão precisando de mim e de você? O presbítero Leandro compartilhou comigo ontem. Ele que estava passando ali no local ali, ele não está aí, que não esqueceu o lugar. Perto de um viaduto aí. Alguém chamou ele. Ele demorou a ir na chamada. Demorou no sentido que ele não captou o que estava. Quando ele chegou, o cara falou, aquela mulher vai suscitar. Aquela mulher vai suscitar. Com pouca mulher foi e suscitou, irmãos. Está ali o presbítero, cadê ele? Ele não está aí não. Um viaduto, ele disse que viaduto. Aí ele me ligou, falou, pastor, estou morto, estou no pó. Quem foi, né? A mulher suscitou aqui agora. Está assim, irmãos, o trem está feio. As pessoas estão morrendo pertinho de nós. Qual que é o viaduto lá, meu filho, para não falar errado aqui? Tereza Cristina, no Arruda. A mulher pulou que é trem ali, irmãos. Quase que na frente dele.
Você imagina o que é isso? Vocês imaginam, irmãos? As pessoas estão tirando a vida, estão perdendo o princípio de viver. Talvez porque nós que fomos chamados, estamos silenciados, calados, talvez até pelo inimigo, mas eu e você hoje, nós vamos nos levantar, como homens que foram resgatados, foram tirados, estava no esquecimento, estava, agora não, agora vai comer na presença do rei, vai comer na mesa do rei, não somente Mefibosete, mas a família dele também. O texto não fala da mulher, mas fala do filho. Teve um filho, teve Mica, se teve Mica, teve mulher, porque 2 homens não faz filho. 2 homens não faz filho. Tá certo? Então teve mulher no negócio, teve família no negócio. Eu vou voltar aqui para o Mefibosete, porque eu já estou ficando abafado. Vou conjecturar aqui agora para nós quebrarmos toda maldição. Uns chamam de maldição, outros falam ciclo vicioso, tantas coisas. Eu vou pegar personagens bíblicos, vou te provar biblicamente para nós orarmos já, beleza? Qual personagem que eu vou pegar? Vou começar de Abraão, é lógico. Abraão errou, fazendo o quê? Mentindo. Ele falou uma meia-verdade, e meia-verdade não vale. Gênesis, põe para mim, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 13. A mulher dele era bonitona, formosona, aquele violão, aquele negócio de parar o trânsito. Chegou com ela e falou, o quê? Você está doida? Eles vão me matar por causa da minha mulher. Aí o que ele fala? Olha lá. Dize, pois, ele falando com Sara, dize, pois, que és minha, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Mentiu. Depois mente de novo, mais à frente, lá no 22, põe 22 de Gênesis aí, vai mentir de novo, olha para você ver. Mentiu 2 vezes. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, não é isso não. 22, 20, versículo 2. Aí, menino, que benção. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é? O texto é tão falando que é mentiu, porque ele falou, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. O texto já fala que está mentindo, é o próprio texto. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Fala comigo, Abraão. Depois de Abraão vem quem? Isaac. Olha Isaac. Gênesis 26, 7. Olha. Perguntando-lhe os homens daquele lugar, a respeito de sua mulher, disse, é minha? Pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia-lhe consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então, Abraão mentiu, Isaac veio na mesma passadinha, né? Pisou Abraão aqui, Isaac veio, pezinho do papai está aqui, pisou. Quem mais? Abraão, Isaac, Jacó, você sabe que é mentiroso de tabela, mas vamos falar aqui. Gênesis 27, 24. Jacó, um princípio da mentirada que virou bem terrível, olha lá. O pai, está a situação lá de fazer um guisado, aquela coisa toda, que o pai estava para morrer. Não vou entrar na história, porque não dá tempo aqui. Aí, a mulher lá, né, falou com ele lá, fazia isso, Jacó, então ele fez. Aí ele chega perto do pai dele. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. E não era nada. Era Jacó. Mentindo também. Ou seja, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. E quem vem depois? José. José chegou e falou assim, quem, né? A mentira pode até ter vindo até aqui, ó, mas daqui para cá, verdade. Talvez até na sua casa já chegou problemas, sabe, problemas maiúsculos, minúsculos e tantos outros, mas chegou em você, e você agora é servo do Deus Altíssimo. Você agora tem poder de quebrar este ciclo. Ah, se é maldição ou não quero nem saber. Você tem poder de quebrar, porque a aliança que fizemos não foi com o homem, a aliança que fizemos foi através do sangue de Jesus Cristo, meu irmão. Através do sangue a nossa aliança.
Eita glória! Vou te mostrar José falando a verdade agora. Gênesis 37, 2. Olha lá. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ele poderia querer agradar o pai. Não, papai. Os irmãozinhos lá estão tudo belezinho. Não, pai. Estão fazendo coisas más. Nossos irmãos estão assim, assim e assim. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que aprender isso nessa noite para que você quebre esses maus ciclos, porventura, que vem, perpetuando na sua vida, na sua geração. Estou te mostrando biblicamente aqui. Abraão, Isaac, Jacó, chegou no José. O que Oscar leu José que deu oferta? Não tinha nem combinado com ele. Justamente para você entender que chegou em José, agora, meu filho, você vai ser um ramo frutífero. Agora você vai abençoar outros. Você sabe a história dele, não vou te contar. Agora você vai salvar a nação toda. Agora você vai ser o segundo homem do Egito. Agora você vai ser poderoso. Sabe por quê? Porque você foi verdadeiro. Eles vão dizer, a verdade dói. Pode doer, mas você tem que falar a verdade. Fica de pé no seu lugar. Vamos quebrar hoje. Oscar, pega o microfone, meu filho. Vamos quebrar hoje, irmão, esse ciclo maldito que está acompanhando a nossa vida. Sabe, é o último elo. Talvez ninguém fez isso aqui. Mas nós vamos quebrar hoje. Talvez nós não prosperamos porque estamos, meu Deus, minha família não tem ninguém isso, não tem ninguém aquilo. É você, meu irmão. A Esther, a rainha. Quem sabe não é para esse tempo que você foi resgatado? Quem sabe, Esther, não é para isso que você foi colocado como rainha? Aí ela tomou posição. O que ela fez? O texto vai dizer, ela jejuou, chamou o pessoal para jejuar, jejuou 3 dias, chamou o pessoal para jejuar, intercedeu, e a história deu bacana demais. Mas é preciso que nós tomemos posição. E a frase que eu deixo para vocês, vai ficar ali também, dessa mensagem é a seguinte: o que fazemos hoje pela nossa família poderá reverberar por muitos anos e, quiçá, para a eternidade. Pode destampar aí essa frase aí para mim, do seu lado aí. Para quem quiser tirar foto, depois tira, porque não dá tempo de só anotar. Só para vocês entenderem, irmão. Talvez o que você vai fazer hoje, o que nós vamos fazer, né? Estou dentro com vocês. Para a nossa família, pode reverberar para a eternidade. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José. Só que José fez diferente. A mentirinha está vindo, está batendo a porta. Comigo não. Comigo não. Eu sou diferente. Eu já fui comprado por um alto preço. A Bíblia diz que nós não fomos resgatados com prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Lutemos pela nossa família. Lutemos. Para finalizar, para nós orarmos, o versículo 13 de 2 Samuel, por favor, meu querido da mídia. Esse texto é violento demais, Samuel 9. Meu Deus, quanto mais eu leio, mais eu tenho inspiração nele. Olha o 13. Olha o que diz, irmãos. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Onde Mefibosete morava antes? Lodebar, terra do esquecimento, local longínquo, terra distante, local onde Judas perdeu a bota e não achou mais. Agora, morava Mefibosete em Jerusalém. Uma das traduções simplórias para Jerusalém é cidade de paz. Um homem que morava numa terra esquecida, do esquecimento. Agora, estou na terra de paz. E não somente na terra de paz, Adriano. Agora, assentado à mesa do rei. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Assim terminamos essa campanha hoje, irmãos. Com a mim, com você, em Jerusalém. Ninguém vai ficar em Lodebar. Vamos arrancar todos de Lodebar. Sabe por quê? Porque quem arranca não sou eu. Quem arranca é o próprio Deus. Davi, que foi um tipo de Deus, para arrancar Mefibosete e trazê-lo de volta ao lar, trazer de volta a assentar à mesa. E agora eu fico imaginando, ele não deixou de ser coxo, ele não deixou de ser aleijado, mas tinha o privilégio de estar à mesa do rei. Você não vai deixar de ser você, não vai, você vai continuar sendo você, mas você terá o privilégio de viver dia após dia em paz. Se tem uma coisa que o mundo precisa de paz, e muitos buscam a paz, é por isso que diz, ore para Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. A gente precisa de paz, irmão, você não precisa de muita coisa não, se estiver em paz, você vai rompendo. Nós estamos vivendo atribulados, abafados, e além da paz, assentar à mesa do rei. Oh, meu Deus. Aleluia. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Então, persevera. Família edificada por Deus. Família, projeto de Deus. Vão dizer N coisas, mas entenda isso. Porque quem está dizendo isso é a palavra de Deus. É a verdade inerrante. É a verdade imutável. Vão dizer um punhado de coisas. Não vale a pena casar? Não vale a pena. A Bíblia diz isso? Você pode escolher em ficar solteiro? Claro que pode. Deus te dá livre-arbítrio. Mas casou, aliançou, honre a sua aliança. Honre a sua aliança. Fez aliança com alguém que você não gostaria de fazer? Vai lá e conversa. Talvez não dê tempo de você desfazê-la. Ou se não, colocar pontos nela que não vai te prejudicar. Porque às vezes você aliança e não coloca pontos. Fica com medo de se levantar como crente, como cristão, como servo de Deus. Vou terminar com um testemunho bem rápido meu. Há alguns anos atrás, trabalhava eu na diretoria de saúde, lá na Praça da Liberdade, Rua da Bahia, 2200. Entrei num problema, não era cristão, ou melhor dizendo, já era cristão, mas novo convertido. Novo convertido. Tinha 6 meses de cristão, então nem era para dizer que era, né? 6 meses estava fresquinho. Arrumei um problema aqui no Pindorama, aqui. Tumulto. Não vou falar o que é, porque talvez tenha alguém que venha aqui, vai dar problema depois. Um tumulto daqueles tumultos. Chegou no meu serviço lá o problema, e eles me chamaram para depor. E esse depoimento incorreria no risco de eu perder o trabalho, o emprego, de ser mandado embora. Casado, pai de filhas, N dívidas a pagar. Naquela época eu tinha um problema financeiro grande para se resolver. Para vocês terem ideia, se eu ganhasse 2.000, estou supondo aqui, se eu ganhasse 2.000, só o meu cartão de crédito vinha 3. Vocês imaginam como que eu vivia? Arma na cintura, doidão, no limite. Cheguei lá para depor. Sentei na mesa, aí você já viu, né? Todo mundo só quer te... Quando você está precisando, meu filho, raramente alguém te estende a mão. Todo mundo doido para me julgar, só assim já, né? Eu na beirinha do precipício, todo mundo já assim já. Só empurrar. Alguns não gostavam de mim, que eu era doidão. E com razão não gostar também, não é isso? Aí, eu tinha aceitado Jesus 6 meses, daquele jeito, né, irmão? Sentei lá. Falei, e agora? Aí começou as perguntas, isso. Eu falei, vou falar a verdade nesse trem. Seja o que Deus quiser. Na hora, meu filho, as pernas tremendo, né? Você sabe o regime militar como é que é? Naquela época ainda, 97 para 98. Eu falei, meu Deus do céu, vou falar a verdade. E aqui o capeta, né, parece que é aquele negócio que eles põem um anjinho do mal aqui, o do bem aqui, né? O daqui tá, não, senhor, não fala a verdade, não, você vai ser mandado embora, você vai para a rua, oi da rua. Aí, e do lado de cá, fala a verdade, senhor, seja crente. Eu falei, meu Deus, e agora? Você crente ou você é ímpio? E agora, Jesus, e agora? Irmão, falar para vocês aqui é uma beleza falar isso aqui, mas na hora vocês não sabem. Quase que a urina estava saindo para as pernas abaixo. Irmão, é sério. Eu falei, vou falar a verdade, Daniel.
vou falar a verdade, Daniel. Eu sentei lá, ela falou, aconteceu isso? Eu falei, aconteceu. Era o senhor mesmo? Eu mesmo. Aí, aquela pessoa que estava lá na oportunidade, uma capitão da Polícia Militar, falou assim, eu nunca vi alguém numa situação como essa falar a verdade. Por que o senhor falou a verdade? Ela não falou senhor, ela falou você. Porque você falou a verdade, eu vou interceder por você. Olha. Arrumei, foi igual o rei, intercedeu. Arrumei um intercessor, irmão. E intercedeu por mim e eu não fui mandado embora. Amém? Falei a verdade. Fui punido, é lógico que fui punido, mas não de ser mandado embora, né? A punição lá era certa, né? Isso não tinha jeito de escapar, lá não tem jeito não. Lá o negócio tretou, relou, pau quebrou, não tem jeito, lá não tinha jeito não.